Saudações, meus amigos, muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Alexandro Costa e no vídeo de hoje, finalmente eu tive a cara de pau de ousar desenhar e pintar um Mestre Yoda em público, mostrar aqui para vocês o resultado. Então vamos a ele. O primeiro passo foi, depois de olhar algumas referências, algumas fotos, foi desenhar, fazer um esboço. Aqui eu vou me dar o luxo de cobrir com nanquim, com a ferramenta Ink do GIMP. Aqui nós estamos usando o GIMP para fazer esse serviço, mas o esboço foi produzido lá no MyPaint. Eu ainda acho o MyPaint ele é mais favorável, para produzir esboço. Ele faz mais rápido, tem uma tela mais ágil de se encontrar. E aqui a gente está vendo um time-lapse, desse traçado aqui do Mestre Yoda. E é muito legal fazer isso, é muito divertido. Particularmente, hoje em dia eu não sou tão ligado ao Star Wars, ao universo, mas na minha adolescência eu era bastante. Eu lembro que eu fazia pequenas naves de papelão e tal. Durante um período até vendia, tinha um comprador, um colega da escola, que ele comprava minhas naves de papelão e eu adorava fazer aquilo. Depois eu acabei abandonando por força, de que tinha que estudar e aquilo me dava muito prazer e me tomava um tempão, então, fui meio que ejetado pela obrigação. Finalizando, recobrindo, eu gosto de encher com essas achuras, com esses detalhezinhos aqui, que aí dá um detalhe de rugosidade, de realidade aí no desenho e já me ajuda a sugerir as partes que vão ser escurecidas quando eu entrar na fase da pintura. No momento eu apenas vou experimentando, vou deixando a intuição trabalhar. E chega a hora que eu tenho que escolher as cores. Aqui eu fixei até uma paleta, até achar uma cor mais favorável. E eu escolho uma tonalidade primeiramente escura, porque aí a partir dela, ela vai funcionar até como um meio tom. A partir dela eu vou gerar a parte mais clara, a parte mais que é banhada pela luz e a parte que não, gerando umas tonalidades aí. Só com um devido cuidado aí a gente tem que dar uma aproximada bem maior. E aqui eu coloquei os traços para cima da cor, mas eu tomei o cuidado de diminuir a opacidade do traço, que é para poder ver a limitação tal, com um maior grau de detalhe. Eu poderia ter feito esse contorno em vetor, mas aqui foi uma opção mesmo. Eu preferi fazer à mão, quer dizer no pincel do GIMP. E aí, completando, deixando formas fechadas, aí eu vou partir para a túnica principal. Eu não sei qual é o nome dessa túnica que os Jedi usam. Também eu não fui atrás de ver, Então, eu queria mais experimentar fazer esse desenho. Eu acho que essa é a primeira vez depois que eu conheci o computador que eu tento fazer. Hoje em dia eu não tenho mais, mas no passado eu cheguei a pintar em papel Paraná, com aquarela. Eu tinha essa pintura e que me deu muita satisfação, que a aquarela ela tem um resultado meio caótico e o caos dela parece com a realidade, que é eu começar a pintar a túnica interna. Escolhi esse bege aqui. Agora eu vou precisar de uma outra camada, mas aí eu vou trabalhar com ela no modo de mesclar grãos. E aí eu uso a cor branca ou preta para sugerir a sombra, de forma que essa mistura de camada, quando a cor branca cai sobre uma outra cor, ela gera uma tonalidade mais clara da mesma cor. No caso aqui eu ainda mudei para sobrepor. O modo sobrepor também, ele é bem interessante. Ele gera um tom não tão pálido, mas um tom da mesma cor, mais vívido, mais luminoso, mais brilhante. E aí eu gosto bastante também de usar o modo sobrepor. Claro que ele não passa de determinado limite, aí a gente cria uma outra camada a sobrepor, que aí ela vai passar a impressionar não só a camada de fundo, como também a camada que já continha sobreposição colocada no modo de mistura. E aí depois a gente vem com a ferramenta de borrar e faz um trabalho de esmaecer, de suavizar os contornos, para sugerir como que ele fosse aerógrafo mesmo,
que essa é uma pintura rápida, a proposta era concluir no mesmo dia. Talvez fosse uma ilustração já valendo, eu ia deixar isso para rever no segundo dia, porque sempre quando a gente vai fazer novamente, a gente vai retrabalhar, a gente acaba tendo ideias de melhor, a gente já não tá tão cansado. Nesse momento em que eu tava fazendo essa parte, eu já tava bastante cansado. Eu não sei em que horas esse vídeo vai encontrar você que está assistindo, mas isso aqui era uma madrugada, regada a café, sempre um café para acompanhar o artista e o cientista também. Não é meu caso o cientista, mas o artista até dou meus pulinhos. E aqui com muito cuidado, porque eu queria representar essas fendas. Aqui já a primeira camada de sobreposição já atingiu seu limite, mas eu ainda posso fazer render um pouco mais, mexendo nos tamanhos, na força do pincel aqui. Aqui eu tenho o traço ainda por cima, mas lá na frente a gente vai tirar até o traço para que fique apenas o efeito da pintura. E aqui, ó, a cor que está sendo colocada por cima é branco, mas no modo de mistura ele acaba ficando uma tonalidade da cor que tiver embaixo, na camada de baixo. E aí ele cria as tonalidades e as relações de claro e escuro que sugerem os volumes, que aproximam um pouquinho, né, só mais da realidade. É legal a gente fazer experiências com essas tonalidades e modos de mistura. Aqui eu tive que ir na camada de cor mesmo para pintar o branco dos olhos e voltei então para camada de sobreposição no modo de mistura sobrepor, que a ideia era criar umas rugosidades e uns brilhos só para destacar mesmo. Essa é a hora da intuição, né? A prática vai deixar a gente mais perceptivo no sentido do que fazer aqui nessa hora. Já tá mais parecendo aí o que eu preciso. Vamos aqui essas rugosidades da testa do mestre. E aqui eu já vou de antemão pedindo desculpas à comunidade de fã, que sempre pode se ofender, né, com a minha ousadia aqui de pintura. Por favor, me perdoem, é um trabalho de amador, né? Não sou profissional, acho que não precisa nem lembrar disso. Trabalho muito amador e eu espero que continue assim, no amadorismo. Fazendo os borrados aqui, vamos dar uma olhada de longe, agora é hora de fazer o escuro. E aqui eu tenho um modo de mesclar grãos em separado, numa camada acima. Eu trabalhei com modos de mesclagem em separado para que eu pudesse interferir nelas também em separado sem que uma destruísse a outra, então. E eu precisei reforçar aqui a parte escura, veja, eu estou aplicando a cor preta. No modo de mistura, mesclar grãos, ele vai dar uma tonalidade mais viva e mais escura da própria cor, assim como o branco faz. E ainda resolvi experimentar aqui com o branco puro, sugerindo uma luz projetada, mas não ficou legal não. Mais pra frente eu vou acabar voltando para o modo sobrepor, que me dá melhor resultado. Ó, agora. E é isso aí. Vamos tentando, experimentando. É legal de fazer qualquer desenho que cada pincelada, cada traçada é um encontro com o desconhecido, né? A gente não tem a menor noção do resultado final. A gente só sabe que vai jogando. Uma vez me disseram, né, que eu já tinha que ter o desenho pronto na cabeça para ele funcionar.
Pois é, um grande incômodo para mim, porque eu nunca consegui ter esse desenho pronto na cabeça e eu sempre fui criando na superfície, não no papel na época, agora no computador. Eu lembro que um tempo eu tinha em casa uma garrafinha térmica do Star Wars. Na minha juventude, adolescência, Star Wars ainda não era essa mania que hoje a gente viu nos anos de 2000 e na segunda década, anos de 2020. Star Wars hoje é uma moda, os jovens conhecem o Star Wars, tem seriados de atualização do Star Wars. Mas na minha infância e adolescência, Star Wars ninguém conhecia. Quem falava de Star Wars era uma pessoa que não era, no meio dos adolescentes, né? Era o verdadeiro nerd. Que hoje nerd é aquela pessoa que coleciona, né, bonequinhos, que assiste série, que acompanha. Mas naquele tempo o nerd era uma figura que ele acabava conhecendo coisas que as pessoas não conheciam e se interessava por ficção científica e ciências de maneira geral. Era alguém que lia um pouco mais que os outros, né, para não dizer muito. E esse era o nerd. Hoje em dia o nerd não necessariamente é essa pessoa, né, que se interessa por literatura, pelo futuro, que tem uma capacidade imaginativa assim, muito grande. Hoje o ser nerd é uma coisa mais ligada ao consumismo mesmo. Dá uma diferença, né? Sem aqui fazer juízo de valores, mas tem essa diferença e é importante que a gente perceba. O que hoje é nerd nem sempre foi. Até porque naquele tempo a gente não tinha acesso a bens de consumo. Então, esses brinquedinhos que hoje tem representando os personagens não caía na nossa mão, né? A gente aqui da classe trabalhadora não tinha. A gente ficava sonhando em ter essas coisas, mas não tinha não. Eu lembro da gente, um colega que tinha videogame que o pai trazia de Manaus. Aqui eu falo de Belém do Pará. O colega trazia, então a porta da casa desse coleguinha ia lotar de outros, que era pra poder jogar o videogame, né? Todo mundo queria jogar. E o videogame naquele tempo estava longe dos de agora. Que vamos concluindo, eu vou fazer aqui uma aura aqui de poder no Mestre Yoda. Ele tá mais nessa coisa meio Kung Fu aqui, ó. E eu acho que é isso. Aí de final, olha aí o mestre. Muito obrigado, pessoal, por assistir esse vídeo. Por favor, deixe um like pra gente. Se inscreva no canal. Vou procurar colocar sempre um desenho aqui para dar ideia, para dar vontade de desenhar em todo mundo. Tchau!